Olá, o programa Trajetórias apresenta agora mais uma edição da série especial sobre a história política de Porto Alegre. Nosso convidado de hoje vivenciou alguns dos momentos mais importantes da história política do Brasil do último século. E apesar de não ter exercido nenhum cargo no Legislativo ou na Prefeitura da capital, teve Porto Alegre como berço da trajetória política. Senador Pedro Simon, muito obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Senador, depois de 3 mandatos consecutivos no Senado, foram 4, mas 3 consecutivos agora, né? O senhor voltou a viver em Porto Alegre. Como tem sido esses últimos meses? Olha, com 85 anos que eu comemorei exatamente no dia que eu encerrei meu mandato, eu pretendia me dedicar a palestras pelo país, atender uma infinidade de convites que eu recebi durante tanto tempo e não tinha podido corresponder. Mas, na verdade, foi diferente porque a situação, na minha opinião, está muito grave, muito difícil. Eu que vi lá da ditadura, uma luta enorme de 20 anos contra a bala, tirania, tortura, cassação. Mas naquela época a gente tinha um objetivo. Assim, nós nos uníamos e o nosso objetivo era a democracia e era derrubar a ditadura. Hoje nós temos a democracia. Os poderes estão funcionando, saímos de uma eleição, mas hoje a crise é generalizada e tu não sabe o que fazer. Então isso é dramático e é muito difícil, porque nós conseguimos uma crise que atinja todos os poderes, que atinja todos os partidos, que atinja toda a sociedade, é desemprego, é inflação, a crise aumentando a cada dia, e a gente não tem resposta, sinceramente. O que nós vamos fazer? Não sei. O que eu tenho dito aos jovens, e hoje não sei como é que vai ser, é que eu acho, primeiro, que os jovens devem ir para a rua. Segundo, que eles devem fazer isso democraticamente, quer dizer, sem cara pintada, sem quebra-quebra, discutir e cobrar uma pauta para o Brasil. Cobrar, nessa hora, uma saída para o Brasil, um encaminhamento para o Brasil. Agora, para ter essa visão um pouco mais global que hoje o senhor tem e que lhe preocupa, o início, o seu envolvimento na juventude com a política foi muito importante. Foi aqui em Porto Alegre que começou a sua atuação no Grêmio Estudantil do Colégio Rosário, depois na universidade, na PUC, no curso de Direito. Em que momento da sua vida o senhor percebeu que havia essa veia e que havia essa, talvez, vocação, essa necessidade de trabalhar pelo coletivo? Eu tive uma vida universitária muito intensa. Comecei aqui em Porto Alegre, na vida acadêmica, terminei na UNE nesse trabalho. Naquela época, isso eu posso dizer, era elite, era o conjunto, mas não tinha... a sociedade não tinha espaço, não tinha vez, não tinha nem preocupação nesse sentido. Agora é diferente. Agora a mocidade está viva, está batendo, está querendo discutir. Enganam-se alguns que acham que esses movimentos de rua que estão acontecendo agora é um movimento de uma nova direita que uma mocidade estaria participando. Eu não acredito. Eu acredito que é um movimento geral
realmente de quem não sabe o que vai acontecer, mas que quer mudar. E isso é muito importante. E, lamentavelmente, não tem hoje nem as figuras políticas que nem o Dr. Ulisses, Tancredo, Teotônio, Fernando Henrique, Covas, Montoro, Tancredo. Nós não temos essa figura hoje. Se for olhar no quadro político partidário, no quadro de governadores, nós temos um governador, para mim, o Sartori é o melhor que tem, mas numa crise também no Estado. O São Paulo, o governador, porque é do Estado de São Paulo, mas não tem figura que se saliente, que se apresente. Então, os partidos políticos. Os partidos políticos hoje, quase que eu diria que acabaram. Estão lá com um formato, como vida partidária, de reunir, de ter gente. Perderam o estímulo. E não temos, então, uma figura, nós não temos um Dom Evaristo, nós não temos o Faoro, o presidente da OAB, nós não temos um nome que faça a projeção. O meu medo é que daqui a pouco aparece um gênio quadro da vida, um outro Collor da vida aí, e termina pegando uma bandeira que ninguém espera, e a sociedade que está meio que órfã, termina caminhando por ali. Agora, em relação a esses grandes nomes da política, o senhor sempre fala que uma inspiração, e o senhor considera o seu mestre, foi Alberto Pasqualini. Inspirado nele que o senhor resolveu acho que Alberto Pasqualini foi um dos maiores nomes da história do Brasil, dos maiores nomes da história do Rio Grande do Sul, e que, felizmente, morreu cedo demais. Doente, foi candidato a governador, mas não pôde fazer campanha, não se elegeu. O Pasqualini foi realmente quem estabeleceu o trabalhismo brasileiro e que estabeleceu aquilo que, na minha opinião, é a forma de organização social e econômica da sociedade. Ele dizia que ele não era nem comunista, nem capitalista. Ele não era comunista porque o comunismo sacrificava a liberdade. E ele não era capitalista porque o capitalismo sacrificava a igualdade. Ele era a favor de um regime onde toda pessoa que trabalha tinha o direito de receber como remuneração do seu trabalho algo que pudesse viver, comer, dormir, ter trabalho, ter saúde, ter educação, ter cultura. Então era o contrato social da sociedade. A sociedade toda tinha esse compromisso. No Senado, nos meus 32 anos que eu tive lá, eu publiquei todas as obras do Pasqualini e relancei várias obras, espalhei pelas escolas do Brasil inteiro. E é interessante a gente ver como muitas e muitas pessoas que leem o Pasqualini dizem, é isso que eu quero. Porque ele fala de maneira clara, simples, singela, mas ele fala na organização de uma sociedade, que realmente é aquela que nós precisamos, é aquela que nós necessitaríamos. Um país que nem o Brasil, que tem todas as condições para desenvolver e avançar, e, no entanto, é um país que até agora não teve competência de escolher uma forma de regime e de ação que realmente sucesse a paz social. Uhum. Essa linha ideológica do trabalhismo que o senhor apontou foi por onde começou a sua carreira política como vereador em Caxias do Sul? Eu tive muita sorte, Deus me ajudou, porque eu era estudante, ainda nem tinha entrado na faculdade de Direito, e o Pasqualini não se elegeu, e ficou em Porto Alegre. Então ele reunia um grupo de 7 ou 8 jovens, e eu era omitido, porque não era universitário, e nos reuníamos 2 vezes por semana. Ou na casa do irmão dele, Arlindo Pasqualini, ou na biblioteca antiga da Assembleia Legislativa. Ele ficava conosco das 8 horas, 10h30, 11 horas. Ele era um santo, porque uma gurizada ali, e parecia que ele estava falando para o mundo inteiro. E contava, falava, a gente gravava. E, para mim, aquilo foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu nunca tive crise. Geralmente, os estudantes, quando saem, uma hora é muito de esquerda, que é isso, outra hora ele vira. Eu não tive crise existencial. Ele botou aquilo, para mim, entrou tão claro na minha cabeça, que até hoje que eu estou saindo, eu penso a mesma coisa. Se eu pudesse começar amanhã, tudo de novo, eu começava com o livro do Pasqualini e fazendo a distribuição da obra do Pasqualini. Zé, a sua carreira política também ficou muito marcada por essa capacidade de articulação, de reunião de pessoas, tanto que inclusive a sua casa de férias em Rainha do Mar sempre foi um ponto de encontro.
Como é para o senhor ter sempre a política permeando a sua vida familiar, a sua vida pessoal? É uma vocação mesmo, o fazer política? No meu caso não dá para dizer isso, no meu caso tem que dizer que foi fatalidade. Porque eu sou deputado de primeiro mandato, um jovem, recém-chegando na Assembleia, lá tinha grandes nomes, grandes vultos, e de repente eu assumi em 1963, um ano depois veio a ditadura. E no Rio Grande do Sul ela foi cruel, ela foi dramática, ela caçou, quer dizer, Jango, Brizola, João Caruso, Siegfried Reuser, todas as lideranças do MDB praticamente foram caçadas. Eu era um guri que estava chegando ali, era primeiro ano, nem sabia que eu existia. Só que, de repente, veio uma segunda leva de cassação. E quando eu vi, eu virei presidente do partido. É um gurizão de primeiro mandato, segundo ano de deputado, presidente do partido. E a luta foi muito difícil, porque o Rio Grande do Sul, na ditadura, pagou muito mais do que os outros estados. Porque era a terra do Brizola, era a terra do Jango, se lembrava até que era a terra do Getúlio. As grandes lideranças estavam armando por aqui. E foram todas para o Uruguai. E, então havia uma trama, as pessoas iam para o Uruguai, vinham para aqui. Então o exército massacrou com a gente. E aí eu fiquei na presidência, e aí eu tive que fazer, fui obrigado, nem queria ou não queria, foi obrigação. Aí nós queremos resistir, começamos essa sua característica de mediação, o senhor acha que ele ajudou a manter um papel de articulador da oposição durante a ditadura? Muito, porque durante todo esse tempo, nós do Rio Grande do Sul, primeiro junto no MDB, nós tínhamos todos, PT, PDT, essa coisa que só veio depois, nós tínhamos um partido que era o MDB. O MDB no Brasil é meio anárquico, com a ditadura, não tinha futuro, não podia eleger prefeito de capital, não podia eleger governador, não podia eleger presidente, eram os partidos nanicos. Se fosse do PT, do MDB, não ganhava emprego, não ganhava empréstimo, não ganhava coisa nenhuma. Então o MDB a nível nacional ficou fraco, mas no Rio Grande do Sul ele sempre foi forte. Tem uma questão que um dia tu podia fazer um programa muito interessante, que houve um período em que o Congresso Nacional fechou. Todas as assembleias legislativas do Brasil fecharam, só a nossa ficou aberta. Nós conseguimos fazer uma coisa tão espetacular que, no meio daquela coisa toda, o nosso presidente da Assembleia, Vargílio Lopes, era primo do presidente da Costa e Silva. Então ele aproveitou isso, nós fizemos um dossiê da nossa Assembleia, do que era a nossa Assembleia. E naquela época, hoje eu não sei, era modelo de seriedade. Ele levou o modelo e entregou para o primo dele. Presidente, eu só pode fazer o que o senhor quiser, mas eu quero mostrar o relatório da minha. Ele olhou, chamou a assessoria dele e olhou, e eles chegaram à seguinte conclusão: vamos fechar as outras assembleias, vamos deixar essa aberta, porque essa vai servir de modelo. Nós vamos dizer, não, mas tinha uma que estava séria, aquela ficou aberta. Nesse ano e meio que só nós estávamos abertos, a política só tinha no Rio Grande do Sul. Então eu reuni o MDB nacional aqui no Rio Grande do Sul e tomamos uma decisão. Isso aí não vai dar. Quer dizer, nós estamos anarquia. Tem um grupo que é a favor da guerrilha, quer fazer guerrilha. Tem outro grupo, a própria presidente da República, que é a favor do sequestro para tocar o sequestrado por um embaixador ou por uma autoridade importante. Tem outro grupo que quer o voto em branco. Tem outro grupo que quer o quebra-quebra, não vai resolver. Nós temos que ter uma orientação. E aí fizemos. Não, o MDB, naquela coisa só tinha. MDB aceita todo mundo. Nós não podemos pedir ficha de orientação política numa hora dessa, que é uma loucura. Mas nós podemos dizer, o MDB, para ser do MDB tem 1, direta já. 2, anistia. 3, fim da tortura. 4, liberdade de imprensa. E quinto lugar, e a Assembleia Nacional Constituinte, convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Pois é, nesse período que a sua atuação foi muito importante. E aí dissemos o seguinte: a primeira bandeira é direta já. E aí sempre foi direta já. E aí quem não era a favor da direta já não era ouvido. E aí o Brasil inteiro foi a favor da direta já. Nos chamavam de maluco, o presidente da República, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Igreja, o empresariado, a burguesia, a grande imprensa, todo mundo era a favor do governo que está lá. E não tinha ninguém a favor das diretas já. Quando é que vai ter? Pois a mocidade foi para a rua.
Começou devagarinho, foi aumentando, de repente foram milhões para a rua. E o Exército não teve como fazer nada, recuou, e nós fomos para a rua. A emenda das diretas já, na hora de votar, cercaram, não deixaram ser aprovada as diretas já, parecia que era o fim do mundo. Nós decidimos ir para o colégio eleitoral, o povo do nosso lado, como elegemos o Tancredo. E acabou a ditadura. A ditadura no Brasil acabou sem um grande sangue, sem um tiro. O povo na rua tinha personalidade, sabia o que queria, uniu-se e chegou lá. Uhum. A inclusão, a garantia do nome do Tancredo nas eleições de 85 foi, inclusive, um trabalho muito importante seu de representação como articulador da oposição. Exatamente. Agora, em retrospectiva, o senhor teria feito alguma coisa diferente nesse processo de redemocratização do Brasil? A única coisa que eu faria diferente, mas uma coisa que eu faria diferente. Quando vieram as notícias que o Tancredo não tinha algum problema de saúde, e ele dizia que não tinha nada, eu na marra fazia. Se o Tancredo tivesse feito a cirurgia dele, um mês antes não tinha acontecido nada. A cirurgia dele era a cirurgia sem risco. O problema é que ele deixou, e a fatalidade é que 20 horas antes de assumir, deu uma crise generalizada, que ele teve que ser operado rapidamente, sob o prima de morrer, e terminou morrendo. Outra coisa que eu faria, mas eu não botava o Sarney, né? O Sarney na vice ali, não era figura, embora o Sarney foi colocado porque ele tinha na arena, ele trazia os votos que nós precisávamos no colégio eleitoral para ganhar. E como nós já com o Tancredo que mandava o vice não valia nada, nós aceitamos. Depois terminou a coisa como terminou. Eu diria para ti, de certa forma, que uma continuidade. Houve o Tancredo, ganhou o Tancredo, o Sarney assumiu, justiça seja feita, ele cumpriu as metas nossas. Ele fez a anistia, ele fez as diretas já, ele fez a Assembleia Nacional Constituinte, ele fez as coisas foram encaminhadas. Mas depois, lamentavelmente, a loucura do Collor, isso que eu tenho medo. Quer dizer, como deu aquela confusão, o Sarney brigou com o MDB, ficou o Ulisses de um lado, o Sarney do outro, todos como um lado, apareceu o Collor pelo meio e ganhou aquela eleição. Essa é a minha pergunta para o senhor agora. O senhor consegue traçar um paralelo entre a situação que temos hoje, em que me parece que muitos jovens, como o senhor mesmo falou, estão perdidos, ou muitos têm uma cultura de negação da própria política. O senhor consegue traçar um paralelo entre a situação que temos hoje, inclusive talvez de perigo das nossas instituições, com a situação que o senhor enfrentou ao longo da vida, combatendo a ditadura? Eu volto a te repetir. O Jânio ganhou. Que houve uma determinada confusão dos partidos políticos, PTB, o PSD, todos os partidos que existiam, o Jânio saiu sozinho, com uma vassoura, e ganhou a eleição. O Collor foi um milagre da natureza, que nós estamos todo mundo no lado. E o Collor criou um partidozinho perene desse tamanho, um homem com ideias, não tinha nada com nada, e terminou ganhando. Por quê? Pelo vazio do lado de cá. Por isso é que eu digo que nós estamos caminhando para um brete. Hoje, se você falar para o povão, em partidos do lado de cá, a resistência é total. Mas se falar hoje no PT, a resistência é maior ainda. Em termos de partido, ninguém confia em ninguém. Então nós estamos indo, daqui a pouco nós ficamos no brete. E daqui a pouco pode surgir, sei lá quem, civil, militar, não sei o quê, o João das Cruzes, e termina empolgando uma sociedade que está tonta, que não acredita em coisa nenhuma. Um outro aspecto complicador nessa conjuntura, e que tem causado muita polêmica, é a questão do crescimento das bancadas evangélicas, tanto no Congresso quanto nas assembleias e nas câmaras municipais. O senhor sempre teve uma relação muito aberta e muito clara entre fé e política. O senhor é devoto há muitos anos.
Como o senhor interpreta essa questão? É preciso hoje proteger o Estado laico dentro da política brasileira? Eu acho, com toda franqueza, que eu defendo a participação e o debate da sociedade. Eu, por exemplo, acho que hoje no mundo, a única figura que tem credibilidade em todo o mundo é o Papa Francisco. As ideias que ele vem debatendo, que ele vem apresentando, algumas muito arrojadas, mas ele vem tendo esse comportamento. Agora, o Congresso Nacional, eu respeito que tem evangélicos, que tem o católico, que tem de tudo, mas eu acho que não devia se fazer um movimento de igreja, assim, propriamente dito, porque não é o papel. Eu acho que o cara pode ser um deputado evangélico, um deputado disso, um deputado daquilo, mas querer fazer um partido disto, eu acho que é muito negativo. Isso aqui são as coisas que acontecem lá no mundo árabe, de todos os partidos são dessa religião, daquela, e terminam não se acertando. Um exemplo positivo é os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, onde os partidos existem e as igrejas também existem, mas uma coisa é a igreja e outra coisa é a vida política. Embora as igrejas defendam os seus princípios e podem fazer nos púlpitos, onde entender, e até no Congresso, mas a nível pessoal, não a nível de criar um movimento religioso. No seu discurso de despedida do Senado, o senhor mencionou a sensação de dever cumprido. Mas em entrevistas, e agora mesmo, logo após as eleições, o senhor já falou em fazer essa viagem pelo Brasil, em continuar está fazendo, continuar esse processo talvez de formação política com as novas gerações. Faltou talvez a reforma política para o seu currículo? É uma coisa que o senhor gostaria de ter feito? O meu e de todo mundo, né? Porque nós tivemos várias oportunidades. Em 1945 foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi talvez o momento mais bonito nesse sentido, mas infelizmente ela não tinha as ideias abertas. Nós vimos um regime fechado de 15 anos e o povo não estava preparado para fazer a reforma. Mas nós tivemos a Constituinte feita quando terminou a ditadura. Foi um belo trabalho da Constituinte, foi um trabalho realmente bonito, a sociedade trabalhou. Eu acho que no mundo não teve Constituição que foi feita com tanta participação de povo discutindo que nem a nossa. Mas o que aconteceu na Constituinte é que o Ulisses, presidente da Câmara, presidente da Constituinte, e o Sarney, presidente da República, brigaram. Aí houve uma série de brigas entre 4 anos e 5 anos, parlamentarismo e presidencialismo. E dessa discussão rachou. E dessa racha não tinha uma autoridade, uma liderança para conduzir. Então o que aconteceu na Constituição? O que teve de mal na Constituição? O Brasil é a favor da reforma agrária. Bom, parágrafo único. Lei complementar dirá como será feito. O Brasil tem a fidelidade partidária, perde o mandato quem mudar de partido. Parágrafo único. Lei complementar dirá, porque havia divisão sobre aquele artigo. Então, tudo que é importante, das coisas mais graves, não estão definidas. Lei complementar. E as leis complementares são 25 anos e não vieram. Aconteceu a tal ponto que o Supremo legislou sobre a fidelidade partidária e disse: quem muda de partido perde o mandato. Então, isso é que tem essa confusão toda que nós temos até hoje, que não tem um entendimento em termos de chegar até lá. E é o que tem faltado, o espírito até de democracia, de votar e se buscar o que deve ser feito. Nesse espírito de unificar, de trazer uma discussão e achar um caminho para o Brasil, o senhor com certeza deixou um legado no Senado e na política como um todo, por defender justamente princípios éticos e direção na política. E hoje o senhor deixa também um filho que assumiu como deputado estadual aqui, o Tiago, aos 44 anos. Eu acho que o Tiago tem me emocionado, porque ele, durante a mocidade dele, ele estudou muito, ele se aprofundou muito e não pensou em entrar na política. Ele pensava muito na política, mas não teve
Ele esperou eu dizer que não ia ser, e aí ele disse, pai, então eu vou ser. Está muita gente me procurando, e eu estou vendo na atividade dele, o que me emociona, por exemplo, quando ele abriu mão do aumento de salário, foi uma coisa dele, mas ele acha que essa linha é que ele tem que seguir, e digo com toda sinceridade, eu me emociono em ver o início da caminhada de um jovem, com muito mais tranquilidade que eu tive, mas o momento que eu tenho pena, porque o momento dele é pior do que o meu, embora não pareça, mas as crises que estão sendo enfrentadas são enormes, mas eu acho que ele vai fazer a parte dele, sim. Para a gente encerrar, senador, eu sei que ao longo do programa o senhor colocou até uma visão um pouco pessimista, e a gente sabe que o presente ele não está muito otimista. Mas qual é a sua expectativa para o futuro da política brasileira? Superar essas crises? Eu não tenho nenhuma dúvida do seguinte. Apesar de nós, políticos, o futuro do Brasil é um futuro esplendoroso. O Brasil é um continente. As maiores reservas de terra agricultável do mundo estão no Brasil. São 7 bilhões aí, 2 milhões passando fome. E o Brasil tem, naquele Brasil central, tem todas as condições de produzir o alimento. Hoje, todas as crises, toda a discussão, a maior discussão que tem é água. A necessidade de racionamento e a falta de água no futuro. As maiores reservas de água doce do mundo estão no Brasil. As maiores reservas de minerais importantes no mundo estão no Brasil. O povo brasileiro é um grande povo. Eu recomendo sempre, leiam o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Então, é um povo que está se formando uma verdadeira raça brasileira, que tem essa concórdia, que tem esse entendimento, que tem essa forma. Eu acho que já diversas vezes nós sentamos, em 45, com a derrubada da ditadura. Fomos. 64 aconteceu o que está acontecendo. Estamos resistindo e restabelecemos a democracia. Agora estamos num regime anárquico dentro da democracia. Parece que o povo brasileiro tem capacidade de lutar para derrubar a ditadura, mas não tem capacidade de se compor no sentido de fazer alguma coisa. Nós temos 31 partidos políticos, é uma maluquice. A gente não pode ter mais do que 4, 5 partidos políticos, no mundo inteiro é assim. Quer dizer, 31 partidos políticos dividiria para não ter partido político. A presidente nomeia 40 e tantos ministérios, quer dizer, ninguém, tem ministros que ela ainda não se reuniu até agora, desde que ela foi reeleita. Então, essa reorganização vai ser feita. E eu posso dizer, meu irmão, a você que é jovem, a você que está na universidade, ou a você que está trabalhando porque não teve condições de entrar numa universidade, o teu futuro é grande. O teu país será um grande país. O Brasil encontrará o seu rumo, encontrará o seu caminho e encontrará o seu destino. E eu tenho desculpe, mas eu tenho uma inveja cristã, mas uma inveja de estar na tua idade, porque tu vai ver aquilo que, infelizmente, eu não vou poder assistir. Certo. Senador Pedro Simon, muito obrigada pela presença aqui no programa Trajetórias. Eu que te agradeço, a ti e à TV Câmara, pela gentileza. Tá certo. E assim a gente encerra mais um episódio da nossa série especial sobre a história política de Porto Alegre. Eu agradeço também a sua audiência. No próximo programa a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!